Semana de recordes para o dólar aqui no Brasil. Tivemos aí a moeda batendo mais de 6, 6,10, 6,12 no mercado futuro essa semana. O vídeo de hoje não é sobre o que fez o dólar subir, e sim sobre o que você deve fazer agora com o dólar nas alturas e o que você não deve fazer, de erros que você possa cometer para não se enrolar como investidor. E claro, ser racional e se aproveitar das oportunidades do mercado. Quando o dólar estava 4,20 aqui atrás, quem lembra dessa época? Época boa, hein? Então, quando o dólar estava aqui, ó, 4,20, né? Aqui em janeiro de 2020, a gente achava que era caro, né? Porque ele estava realmente num antigo topo histórico e tal. Bom, o que a gente tem agora, olhando graficamente, é uma situação até bem similar, né? Mas não quer dizer que o preço do dólar agora vai para R$ 8, também não quer dizer que ele vai voltar para 4,20. O que a gente, tem que entender na prática é que o dólar contra o real, geralmente no longo prazo, vai se valorizar. É muito improvável que a gente veja o real, né, se valorizando frente ao dólar, ou seja, o dólar voltando para 4, 3, 2 ou R$ 1. Então, quando a gente relativiza um pouco essas duas moedas, ou qualquer ativo, né, em geral, a gente consegue talvez ter uma perspectiva um pouco melhor e mais clara da onde aqueles ativos vão no médio e longo prazo. No curto prazo, enfim, pode acontecer qualquer coisa. Então esse é o primeiro exercício que é importante fazer nesse vídeo, porque por mais que agora tá caro, inclusive no vídeo eu vou falar que é importante rotacionar a carteira, mas no longo prazo tá muito nítido para todo mundo que nas condições atuais de governo, moeda, fiscal, inflação, economia emergente mesmo, contra o dólar, que é a moeda de governos mais forte do mundo, não tem jeito. Geralmente aqui a gente vai ver o real perdendo para o dólar nas janelas de médio e longo prazo tranquilo. E aí, quantos por cento da tua carteira está dolarizada? Você está rindo à toa ou está preocupado com essa movimentação toda? Vamos entender o que a gente não deve fazer agora. Os erros que a gente não pode cometer. Um investidor racional que sabe o que está fazendo não vai cometer esses erros. O primeiro deles é realmente pânico, sair agindo de forma muito emocional e sair, enfim, seguindo alguma dica desvairada ou entrando no desespero e sair comprando dólar no topo histórico. Vamos lembrar que o topo histórico geralmente é um lugar melhor para a gente vender do que comprar. Mas, assim como a gente não deve sair comprando desesperadamente, a gente também não deve sair vendendo desesperadamente. Porque de fato o dólar pode subir ainda mais. Mas acima de tudo você precisa manter a calma, não seja emocionado. Muita gente agora está assistindo muitos vídeos, né? Tem muito vídeo um pouco sensacionalista, né? Aquelas thumbnails desesperadoras, né, que o pessoal faz. Eu acho legal, eu acho engraçado. Mas no final das contas, a situação que o Brasil vive hoje, ela é ruim, mas ela não é desesperadora, porque ela está totalmente dentro do esperado. Tipo, ninguém com um pouco de consciência e de noção de risco acha que o que está acontecendo agora era imprevisível. Ah, era imprevisível que o real fosse bater, né? O dólar real fosse bater 6 pila. Cara, todo mundo sabia que era possível. Então, assim, não há surpresas. Sejamos racionais. Outra sardinhada que a galera às vezes pode acabar caindo, comprar fundos cambiais, aqueles fundos convencionais com taxas altíssimas, ou até mesmo um ETF de dólar, ou comprar dólar na Wise, na Avenue. Olha, se você tem perspectiva de usar esse dólar e precisa comprar por qualquer razão da sua vida, cara, quem sou eu para dizer o que você vai fazer da vida, né? Mas se você tá só comprando achando que o dólar vai para 7, 8 reais na semana que vem, pode ser que você tá um pouco emocionado com essa situação toda. Pode ser. Assim como pode ser que o dólar realmente vá para 7 a 8 reais. Mas aí a gente tem que lembrar de um conceito muito importante, que é, no meio da crise, você não tem proteção contra ela. Você tem que se proteger antes. Por isso que quem tem investimentos dolarizados, assim, ninguém está feliz. Mas às vezes o cara está um pouco mais tranquilo, porque ele sabe que a carteira dele está segurando aí os problemas e também está compensando aí as possíveis perdas. Inclusive até o final do vídeo eu vou ensinar como comprar dólar e dolarizar a carteira da forma certa, tá? Outra sardinhada que o pessoal vai querer cometer agora é ações que se beneficiam da alta do dólar. Veja quais são, ou porque são exportadoras, ou porque é algum tipo de BDR, ou alguma questão internacional. Mas o ponto todo é, a alta do dólar já veio.
Não quer dizer que elas vão continuar subindo, que agora o lucro delas vai ser maior, elas vão distribuir mais dividendo. Não quer dizer, porque semana que vem o dólar pode cair de novo, então pode não ter impacto nenhum de fato. Tem que cuidar com essas coisas. É mais importante você ter uma estratégia bem construída e seguir ela do que acertar agora, né? O movimento ali perfeito e conseguir comprar uma dessas empresas ou vender dólar agora e lucrar com a queda, enfim. Eu não tenho nada contra isso, tá? De verdade. Mas eu confesso que é muito difícil. E eu acho que como investidor que é um pouco mais passivo no mercado, que eu imagino que é o que você faz, que está me assistindo, e é o que eu, por exemplo, prezo muito nas minhas carteiras, que eu recomendo, esse não é o momento de fazer apostas. Esse é o momento de recalcular a rota e seguir com a estratégia para quem já tem estratégia. Até porque assim, né, pessoal? Ninguém consegue prever de fato para onde vai o dólar. É muito difícil isso tudo. Mas o que é fácil é você deixar o like e se inscrever. Aí eu vou te agradecer bastante. Bom, mas seguindo então para o que a gente deve fazer, o que a gente precisa fazer no caso, né? Como um investidor racional, um investidor profissional, um investidor que realmente preza e respeita o capital, né? Pessoal, gestão de riscos. Essa é uma das minhas bandeiras e uns valores muito fortes aqui da Resulta Capital. Gestão de risco, né? Jamais estar exposto ao risco da ruína. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é minimizar as suas perdas. Se você está tendo perdas muito relevantes por posições erradas, aí não é bem investimento, tá? É mais para quem fez a aposta. Você tem que tomar cuidado com isso, porque eu não acho que o dólar vai primeiro para 6,50 do que para 5,50, mas ele pode ir, tá? E se você tá com algum tipo de aposta, alguma posição vendida em dólar, né, ou sem previsão de ajustar a sua carteira de que está em reais, sim, o dólar pode estilingar, então tem que cuidar com as perdas, tá? Não fica mais exposto do que você deve. Agora, posições no negativo não quer dizer que são perdas. Se você está comprando boas empresas, tem uma boa estratégia, é apenas oportunidade. Você tem que saber diferenciar essas duas coisas. E de fato, tem bastante oportunidade boa no mercado. Eu acho que nós estamos muito perto de uma virada aí do mercado, pelo menos de curto prazo, tá? Por que eu acho isso? A gente começa a ver agora muito pânico, muito pessimismo. Eu não vi ainda descontos nos preços tão interessantes assim. Eu sou uma pessoa um pouco crítica, então eu gosto de ver as coisas muito descontadas. Mas o pessimismo já é generalizado. Você não vê ninguém falando bem de nada. Tá tudo ruim, todos os grandes bancos estão rebaixando o Brasil. Então, assim, o pessimismo é generalizado. Você não pode se contagiar por isso e não pode cair nas notícias. O que você pode fazer é ficar de olho nas oportunidades e também deixar o like e se inscrever, que eu já pedi antes. Outro ponto, né? Como é que você faz para comprar dólar agora? Olha, comprar dólar agora é uma coisa que você deve fazer, mas não porque o preço do dólar está em 6,11, 6,12, tá? É porque agora, assim como em qualquer outra época da história do Brasil, com o real, né? O dólar é uma moeda mais interessante para você ter em carteira. Então, o que você deve fazer é ter uma estratégia clara, não só de investimentos, mas também de dolarização. Poxa, então é para comprar tudo que dá agora no 6,11? Não, não é. Não faz isso. Pode ser que nunca mais volte para trás do 6, mas muito provavelmente vai. Então, nesse momento, você precisa ter cada vez mais clareza do seu perfil de risco, horizonte de investimentos, necessidade de liquidez, mas quantos por cento da sua carteira é dolarizado. Inclusive, tem um vídeo bem recente aqui no canal que eu justamente falo sobre carteiras de investimento com percentuais em dólares. Procura aí que você vai achar. E aí, muitas vezes, na sua situação atual da sua carteira, você está lá, por exemplo, com 0% em dólar, ou 5 ou 10% dolarizado. Tudo bem, é a sua estratégia. Mas aí, agora, um belo dia que está tudo muito ruim, você se assusta um pouco e fala, cara, eu devia ter no mínimo uns 20% em dólar na minha carteira. Por segurança mesmo e tal, eu vi o pessoal falando por aí, né? Então eu decidi dolarizar. Daí o que o pessoal faz que é errado? Simplesmente vai lá e compra dólar e bate os 20%. Hoje, ao vivo, agora, 6,12. Só que assim, não é bom fazer isso porque você pode estar comprando num preço muito ruim. No caso, 6,10, 6,11 é o pior preço da história para comprar. É o preço mais alto para comprar. Você teve todas as oportunidades do mundo da sua vida para comprar. Você comprou no pior dia de todos, de toda a história. No pior preço, no pior dia você comprou. Não faça isso. Se você quer realmente comprar dólar, então faça um projeto de transição de carteira. Se hoje eu tenho 5, 10% e eu quero chegar em 20%, eu vou fracionar as minhas compras ao longo de 6 meses ou até mesmo um ano, para que no final desse período eu consiga ter um bom preço médio, eu me beneficie de todas as oscilações que o dólar vai fazer, ele vai fazer várias ainda,
para baixo de 6, para cima de 6, vai fazer várias. E aí você tem um preço médio, né, chamado Dollar Cost Average, e você simplesmente está tranquilo com uma boa estratégia, sem apostar tudo num preço só. É lógico que você em alguns momentos vai comprar barato, alguns você vai comprar caro, mas é sempre melhor do que você comprar de uma vez só. Tá? Então, esse é o jeito certo de você investir em dólar e em qualquer outra moeda ou qualquer outro investimento. Nunca entrar de uma vez só. Faz o fracionado, vai devagarinho, né? Usa dos artifícios que você, como pessoa física, consegue usar de forma fácil. E assim a gente vai diversificando de forma equilibrada. Isso é muito importante. Ah, mas eu não sei fazer isso, é muito difícil. Se é muito difícil, eu faço para os meus clientes. Tenho carteiras recomendadas, são soluções para diversos perfis diferentes. Tá? Para quem é conservador, moderado, agressivo, tem aqui um QR Code na tela ou o link na bio. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Então, no final das contas, o que você precisa ter, independente do momento atual, das notícias, do desespero dos youtubers, não sei se você conhece as pessoas na sua família, né, no seu trabalho, as pessoas estão desesperadas. Eu estou muito tranquilo, sinceramente falando, estou muito tranquilo. E eu acho que a gente está próximo de uma virada de mercado. Tá? Eu acho. Ah, vou vender tudo que eu tenho que é dolarizado porque agora o dólar está caro. Claro que não. Esse é o momento de você rotacionar a sua carteira. Então, as posições dolarizadas que estão em alta, elas muitas vezes estão compensando prejuízos das, né, brasileiras reais que estão em queda. É o momento de você vender parte dos lucros daquelas que subiram e reinvestir naquelas que estão perdendo. Lógico, os fundamentos têm que estar mantidos, né, os percentuais têm que estar claros, sua estratégia, liquidez, perfil de risco, necessidade de caixa, tudo isso. Mas é um momento interessante de você botar lucro no bolso. Lembra? Em 6,11, 6,12, né? R$6,12 aqui o dólar. É melhor para você comprar ou para você vender? Historicamente falando, poxa, 99,9% dos dias o preço foi mais barato do que 6,12. Tipo assim, literalmente todos da história. Então, é mais provável que você rotacionando agora esteja colocando dinheiro no bolso do que perdendo dinheiro. Ah, mas eu vendi em 6,12 e ele foi para 6,50. Pode ser que sim. Pode acontecer, ninguém tem, né, bola de cristal, ninguém prevê o futuro. Mas daí a sua posição percentual está mantida. Você embolsou os lucros, não a posição toda. Essa é a diferença, entende? Por isso que fazer uma carteira e ir tocando ela à medida que o tempo vai passando não é tão simples. Você precisa, claro, das macroclasses, precisa rebalancear, mas nesses momentos de agora, você precisa ser racional e inteligente. Se você quer investir em dólar fracionado, do jeito que eu já expliquei aqui, e tem receita da renda variável, eu te recomendo esse vídeo aqui, que eu mostro como investir em dólar na renda fixa deles, tá bom? Toma cuidado que tem umas pegadinhas, tá tudo explicado no vídeo. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.